Boa noite, mais uma aula nossa aqui de sistemas de refrigeração. Na aula de hoje, a gente vai ver um pouco mais sobre o que é carga térmica. Então, a carga térmica é a última coisa que você vai planejar, né, num sistema de refrigeração e vai basear totalmente o seu sistema de potência, né? Então, você vai definir qual é a potência necessária daquele seu sistema que você estiver projetando. Pode ser um ar-condicionado, pode ser uma câmara fria, no caso pode ser um balcão, pode ser daquelas câmaras de geladeira, de exposição de roupa, de bebidas ou de alimentos, tudo isso está englobado nesse nosso projeto. Beleza. Quando eu falo que é uma instalação frigorífica, eu estou falando que é um conjunto de câmaras frias. Então, isso aqui é uma câmara fria, e eu posso ter uma instalação frigorífica, sendo que pode ser um conjunto dessas câmaras frias. Tem objetivos, tanto para congelar um alimento, congelar, então, é deixar ele sólido, né? Então, abaixo da temperatura de congelamento. Também tem o objetivo de apenas resfriar, conservar alguma coisa. Aquele que precisa do congelamento gasta muito mais energia, muito mais potência do que aquele que precisa apenas conservar. E como que a gente vai fazer a escolha disso aí? Para a gente projetar isso? Primeira coisa, a gente tem que ver qual que é o lugar que a gente vai colocar. Qual que é a disponibilidade de energia, se você tem energia confiável durante 24 horas do dia, se você tem água fácil, se você tem um transporte fácil disso aí também. Depois disso, a gente vai olhar para o clima. O clima é muito necessário para a gente, porque ele vai dar para a gente qual é a temperatura externa no seu ambiente. Então, com isso, você vai conseguir projetar a espessura de isolamento também, que é interessante, e ver qual que é a potência necessária para você ter ali dentro do seu sistema de refrigeração. Onde que você vai ver isso? Em dados estatísticos de clima. Aquela temperatura de bulbo seco e a de bulbo úmido também são interessantes para a gente. Outra coisa interessante é a umidade relativa. Vocês lembram que a umidade relativa afeta diretamente em alimentos. Então, saber qual que é a umidade é essencial. Aqui é um dado pegado lá do Wikipedia, que eles pegaram isso aqui lá do INMET, são as médias de temperatura aqui de Patos. Então, você pode se basear num negócio assim. Você pode pegar aqui qual que é a temperatura máxima, a média, e basear a partir disso aí. Outra coisa, um recurso interessante e essencial para a gente é a água. Você pode, então, ter, por exemplo, encanada a água, é tratada a sua água, ela é confiável, ela não fica faltando, ou ela vem de um riacho, de um poço, de coisas assim por diante, né? Isso aí, quando a gente fala que precisa de água, também são sistemas maiores que utilizam a água para acontecer a refrigeração também. Beleza. A energia. Qual que é a energia disponível, qual que é a tensão disponível, né? Se é 110, se é 120, se é 220. E também se ela consegue ser fornecida na quantidade de quilowatts-hora que você precisa. Se ela for interrompida, você pode perder seus produtos. Então, tem que ser uma fonte de energia muito confiável para você colocar nisso aí. E outra coisa é o custo, né, da energia. Se a energia é cara, se é barata, isso vai interessar muito para a gente. Qual que é o produto? O que a gente vai colocar aí para ser resfriado? Vai ser carne, vai ser fruta, vai ser bebida. Então, tudo isso tem uma diferença no recebimento e no processamento. Vai ter temperaturas diferentes para cada um desses. E se a gente vai ter temperatura diferente, quer dizer, então, que vai ser um projeto totalmente diferente. O projeto de um local para armazenar carne
não vai ser o projeto do mesmo local para armazenar bebidas. Beleza. Outra coisa são as características de funcionamento do nosso projeto. Ou seja, como que é embalado o meu produto? Quais são as características físicas? Ele ocupa muito volume, pouco volume? Ele vende muito, vende pouco? Eu tenho que abrir ali muito ou abrir pouco para pegar esse produto? Quanto tempo que fica funcionando ali sua câmara fria? Então, tudo isso a gente vai ver como que calcula, como que coloca isso em equação e coloca isso em número. Outras coisas que é importante também é a localização, as dimensões da sua câmara fria e onde que ela fica, se é exposta ao sol, se não é, se as paredes são pintadas de cor escura ou de cor clara, se tem alguma coisa do lado ou se tem embaixo, e assim por diante. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Tem uma câmara fria aqui do tipo desses de mostrar nas lojas de conveniência, né? Então, a geladeira expositória de bebidas. Tem também câmara fria para carnes, costumam ser bem maiores, né? Se for em frigorífico, é muito maior isso, uma câmara fria que costuma ser gigantesca, né? E outra coisa interessante que a gente tem que saber também na hora de projetar a nossa câmara fria é que qualquer trabalhador que trabalhe numa câmara fria vai ganhar o adicional de insalubridade. Então, isso tem que ser levado em conta na hora de seus custos. Outra coisa, então, condições do local. Você tem que saber onde que você vai colocar, se você tem área disponível, orientação, latitude, longitude. Isso é importante, né, pelo clima e onde que vai estar o sol, né, em que horário que o sol vai estar batendo, em que parede, né. Outra coisa é o tipo de câmara, se você quer ela só de armazenagem ou de estocagem, você quer ela de resfriamento ou congelamento. Resfriamento, a gente não quer congelar o nosso material, a gente quer só resfriar. Um exemplo disso é a cerveja. Você não quer congelar a cerveja. Se você congela a cerveja, você perde ela. Mas, por exemplo, uma carne você quer congelar. Então, a gente precisa de uma câmara de congelamento. As anticâmaras também. Anticâmaras é para você fazer um processo anterior àquele final. Por exemplo, se você quer armazenar alguma coisa congelada, é mais fácil você ter uma câmara separada só para congelamento, você congela e depois passa isso para a câmara só para continuar com aquela temperatura, já congelado. É bem mais barato ter essa anticâmara. Tem câmara comercial, que é balcão, frigorífico, congelador, aqueles expositores. Tem as domésticas, que são as geladeiras e os congeladores que a gente conhece. E outros tipos também, né? Beleza. Agora já vamos para a parte de cálculo. Primeira coisa que a gente tem que ver é que, de acordo com o produto que a gente quer armazenar, tem um volume máximo que a gente pode colocar dentro de uma câmara. Então, por exemplo, aqui, ó, um sorvete. Você pode colocar 180 quilos de sorvete a cada metro cúbico dessa câmara fria. Mais do que isso, você vai prejudicar o sorvete. Outra coisa, ó, frango, você pode pôr 380 quilos. Manteiga, você pode pôr 500 quilos. Já carne, você pode, por exemplo, se for aquelas penduradas lá que nem em frigoríficos, você pode colocar só 80 quilos por metro cúbico. É aquela foto que a gente viu, ó. Você vê aqui que a densidade não é muito grande. Você tem muito espaço para carne. Beleza. Vamos ver então um pouco sobre o sistema de congelamento. Congelamento é aquilo que a gente quer congelar o nosso componente. Por exemplo, a carne. Ou comida congelada, qualquer coisa nesse estilo, né? Quando a gente quer levar o nosso produto na temperatura dos congeladores, a gente pode ter, então, a nossa circulação de ar forçada, ou seja, com ventiladores, com motores ali para forçar a ventilação, e a natural. A gente vai utilizar a natural para conservar produtos desidratáveis. Desidratáveis, aquele que vai perdendo frescor, que nem frutas e verduras. A gente vai ver que tem até um fator que a gente fala que é o fator de respiração da fruta, que a gente tem que considerar.
Quando a gente quer uma circulação forçada, a gente pode utilizar aqueles evaporadores tubo liso ou aletados para aumentar a eficiência. Ou seja, quando você quer a forçada, você provavelmente quer um sistema um pouco mais rápido e mais robusto. Aqui a gente tem a disposição de carne, né? Você pode colocar carne fresca, que é a disposição tendal, que a gente vai ver aqui na foto. Para o congelamento rápido da carne, a gente coloca em longitudinal ou transversal, com armazenamento em pallets. Vamos lá. Então, tem esse aqui, ó, o sistema para a refrigeração, que você tem aqui a entrada e saída das carnes, dá para ver a vista superior e a vista lateral, resfriamento rápido. Você tem aqui o túnel de congelamento também, que é um pouco diferente. Você tem tanto aqui com ventilação longitudinal e tem também o com ventilação transversal. Transversal aqui em outro sentido. Por fim, a gente tem aquele outro sistema aqui também que pode ser utilizado para carnes. Então, esse aqui é um layout para você, então, um dia projetar um sistema de refrigeração de carnes. Beleza. Agora, vamos lá. Carga térmica. Carga térmica, então, vai ser aquilo que é necessário. Qual é a nossa potência, nossa carga necessária para atender nossos requisitos. Nossos requisitos, então, vão ser: eu tenho que congelar uma carne. Qual o tamanho da carne? Onde que está a minha câmara fria? Vai entrar gente lá? Vai ficar abrindo e fechando? Então, tudo isso vai ser carga térmica, que a gente tem que adicionar e prever no projeto. Então, inicialmente, tem o calor da condução e radiação das paredes, teto e piso. Então, a parede, teto e piso vai conduzir e irradiar calor. Você vai ter também o calor circulado através das portas e janelas. Se você abre uma porta ou uma janela do local, você vai perder carga térmica e, a partir disso, você tem que inserir mais carga térmica para compensar. Você também tem o calor cedido quando o produto é armazenado, quando a temperatura é reduzida ao nível desejado. Então, o próprio produto vai ceder temperatura, porque ele vai estar mais quente que o ambiente, e isso vai ser um acréscimo da nossa carga térmica. Tem também as pessoas que circulam lá dentro. Você está ali trabalhando no frigorífico, as pessoas emitem calor, e a gente tem que considerar essa quantidade de calor também para fazer o nosso cálculo. Outra coisa é iluminação. Qualquer lâmpada que você coloca lá vai gerar uma quantidade de calor. Essa quantidade de calor, você vai ter que colocar isso em conta também. Qualquer motor, qualquer máquina que tiver lá dentro, tudo isso vai gerar uma carga térmica adicional. Beleza. Primeira coisa é o calor através das paredes, ou seja, a condução e a irradiação. Isso vai depender da localização das nossas paredes, do nosso teto, do nosso piso, com o que ele está sendo vizinho, e a temperatura externa e interna. Olha aqui a fórmula: área vezes o coeficiente global de transferência de calor. Isso aqui é a temperatura externa menos a temperatura interna. O ΔT de insolação quer dizer, então, se tiver contato com o Sol, a gente vai ter um ΔT de insolação. Se não tiver, isso aqui é zero. Vezes 24 vezes 3,6. Isso é para a gente chegar no resultado de quilojoules por 24 horas. Essas dois últimos termos aqui. Beleza. Quando a gente tem um piso sobre terra, sobre o chão mesmo, nossa câmara fria não está no andar superior, quer dizer que está no térreo, está no nível do solo, você vai considerar a temperatura externa a temperatura de bulbo úmido. Só que todos os outros casos, todas as outras paredes, você vai considerar a temperatura de bulbo seco. Lembra que a temperatura de bulbo úmido é aquela que você sente quando você sai molhado do banho. Essa é a temperatura de bulbo úmido. A temperatura de bulbo seco é aquela que quando você está... a nossa temperatura que a gente mede aí com um termômetro normal. Beleza. Quando a gente tem duas câmaras frias dividindo, uma com a outra, a gente vai ver um exemplo disso aqui.
Quer dizer, eu tenho uma câmara fria aqui do lado esquerdo e outra dividindo a parede do lado direito. Quer dizer, então, que a temperatura externa de uma com a outra vai depender da outra câmara fria. Então, você não vai pegar a temperatura externa do ambiente naquela parede. Você vai pegar a temperatura da câmara fria que está fazendo vizinhança. Beleza. Como que a gente considera isso? Tem o coeficiente de total de transferência de calor, que a gente utiliza aqui, ó, para madeira esse, para concreto sem reboco, 5, 10 centímetros. Então, aqui a gente tem um monte de opções para serem usadas. Tijolo, concreto, forro, para cobertura, para abertura, para entrepiso. Então, tudo isso aqui, ó, são opções que a gente pode levar em consideração para o nosso projeto. Depois, é aquele coeficiente de insolação, o ΔT-ins. Esse coeficiente é para compensar o sol que fica batendo em algum piso, algum teto, alguma parede. Então, olha aqui, ó, você pega qual que é o tipo de superfície, se é de cor escura, cor média ou cor clara. Vê em que orientação que ela está, leste, norte, oeste ou telhado. A partir disso aqui, a gente consegue, então, utilizar o nosso coeficiente de insolação. Agora tem, primeiro calor a gente calculou Q1, que era devido às paredes, piso e telhado. Agora a gente vai para o Q2, que é o calor devido à infiltração. Infiltração não é infiltração de líquido, é infiltração de fluidos através de abertura das portas e janelas. Então, você abre a câmara fria para pegar alguma coisa e fecha, está entrando uma carga térmica ali. E para a gente calcular isso, a gente vai utilizar essa fórmula, que é o calor devido à infiltração, que é em quilojoules por 24 horas. Vai ser, então, aqui ó, o volume interno da câmara frigorífica, você tem que pegar qual que é o volume. Número de trocas de ar, a gente vai ver aqui na tabela o que é isso. Entalpia do ar externo e entalpia do ar interno. Tudo isso aqui está na tabela 15, vamos lá. Na tabela 14, a gente vai pegar o volume. Olha aqui, ó. Para cada volume de câmara fria, você tem duas opções. Ou se você quer conservar a temperatura interna menor que 0 graus, ou maior ou igual a 0 graus. Vejam aqui, ó. Então, se eu tenho uma câmara fria pequena, de 5 metros cúbicos, e eu quero conservar meu alimento a menos 5 graus, quer dizer, então, que eu venho aqui, ó, 5 metros cúbicos, temperatura menor que 0, 36. Então, esse aqui vai ser a minha quantidade de número de trocas de ar. Agora, as entalpias a gente pega aqui, ó, para temperatura que a gente está analisando, olha aqui, ó, pode ser 0, pode ser 30. Por exemplo, se a gente tem uma temperatura interna de menos 5, tá aqui, ó, umidade. Se eu falo que a umidade vai ser de 40%, então você vai utilizar esse último valor aqui. E, por exemplo, essa foi a temperatura interna. A externa, se a gente considerar 30 graus, com aqueles 40% ainda, então vai ser aqui, ó, 30 graus, 40% de umidade. A gente pega esse coeficiente. Substitui aqui nas entalpias, né? E calcula o V2. Agora, a gente vai calcular também qual que é o calor devido ao produto ou embalagem. Então, dependendo qual produto que você quer armazenar e qual a embalagem que você está utilizando para armazenar, isso vai interferir. Por exemplo, se você está querendo congelar um sorvete e coloca esse sorvete, sei lá, numa caixa de madeira, o negócio vai demorar a reagir, porque a madeira vai ser um bom isolante. Beleza. A gente vai calcular aqui, então, primeiro, o calor removido antes do congelamento, a gente vai calcular aqui como se a gente quisesse congelar um produto e reduzir a temperatura dele. Vamos supor aqui, ó, cerveja. Se eu quisesse congelar a cerveja vai congelar mais ou menos menos 6 graus.
Quer dizer, então, que eu tenho que calcular qual o calor sensível e latente para ela sair da temperatura ambiente, chegar em menos 6 graus, de menos 6 graus ela tem que sair do estado líquido para o estado sólido, e depois disso ela ainda tem que abaixar a temperatura para menos 10. Então a gente tem 3 calores aí: o antes do congelamento, o do congelamento e o depois do congelamento. É exatamente o calor sensível e o calor latente que a gente está calculando. É a mesma forma. Aqui, ó, MC delta T. Aqui, ó, MP, C1, temperatura P menos temperatura C. Então, tem aqui, ó, temperatura P é inicial, temperatura C é temperatura de congelamento. MP é a sua massa de produto de ar. Tem o calor latente do congelamento. Então, lembra, ó, sensível é só para troca de temperatura. O latente para troca de estado. E, de novo, tem sensível depois para você abaixar ainda mais a temperatura. Tem aqui, ó, o latente do congelamento, que vai ser a massa diária de produto, vezes o L, que é o seu calor latente do produto, do congelamento. E depois, de novo, é para você remover calor depois que já está congelado. Então, vai ser a massa do produto diário, o seu calor específico depois do congelamento e a temperatura de congelamento menos a temperatura interna da sua câmara. E outra coisa aqui, ó, a gente tem que calcular, quando a gente está trabalhando com produtos que são vivos, por exemplo, verdura, fruta, essas verduras e frutas, a gente tem que considerar que elas produzem um calor pelo metabolismo da fruta. A fruta ainda não está morta, ela ainda está exercendo um certo metabolismo. E a gente vai chamar isso de calor de respiração. Então, se for, por exemplo, uma fruta ou uma verdura, a gente tem que calcular. Vai ser aqui o MR, a massa do produto, vezes o calor de respiração, que a gente pega da tabela 16. Tabela 16 é essa aqui, ó. Tem cada produto aqui, tem as temperaturas para a gente calcular tudo que a gente precisa, inclusive, olha aqui, ó, o R, que é aquele coeficiente nosso. O que é isso aqui, ó? É a temperatura de armazenamento. Então, quer dizer que o abacate, para você armazenar ele, precisa estar de 7 a 13 graus. O alface, o ideal é 0 graus. Ave é 0 graus. Cebola, 0 também. Então, tudo isso aqui são valores para cada um desses alimentos. Olha aqui, ó, a cebola, a umidade tem que ficar mais baixa, de 70 a 75. Mas o alface, a umidade tem que ser alta, de 90 até 95. Beleza. Calcular essa respiração. Tem também, outra coisa, é pela embalagem. A própria embalagem que a gente coloca, se for madeira, se for papelão, se for plástico, se for qualquer outra coisa, a gente tem que considerar. Então, a gente calcula esse fator aqui também, o calor devido à embalagem, que no caso aqui para madeira é 2,8, esse nosso calor específico, para o papelão 1,8. Mas é claro que para qualquer outro material você vai pegar o valor específico daquele material para colocar aqui. Né? Isso aqui é só um exemplo desses dois. Beleza, vamos lá. A gente já viu essa? Beleza. Bom, o que eu já tinha falado para vocês é muito mais fácil da gente ter uma câmara de congelamento antes e uma câmara de só manter a temperatura depois, porque para congelar demanda muita energia. Vou mostrar isso aqui para vocês. E aqui um exemplo, olha. Quando a gente quer estocar 20 toneladas de algum produto a menos 25 graus, a gente consome aqui, ó, 2.500 quilocalorias por hora e um motor de 4 HP. Mas já, se a gente quiser congelar é o quê? Eu saio da temperatura ambiente e vou para a temperatura de congelamento, que no caso é menos 25. Eu vou precisar de 100.000 quilocalorias por hora e 100 HP no motor aqui.
Vejam que diferença que é. Para congelar, é muito mais caro do que para manter a temperatura. Por isso que a gente geralmente utiliza uma câmara só para congelar e outra só para armazenar. Outro calor é o calor cedido por pessoas, ou seja, quantas pessoas trabalham dentro da câmara fria. Então, aqui, ó, Q4 vai ser o número de pessoas que estão ali dentro, o número de horas que cada uma fica ali dentro no dia, né? E Q é o calor gerado por pessoa, que é da tabela 17, ó. Depende da temperatura da câmara. Quanto mais frio, mais calor a pessoa vai gerar. Então, quanto mais frio o ambiente estiver, mais seu corpo está tentando te deixar quente. Pela iluminação, calor cedido pela iluminação, a gente vai considerar a potência das lâmpadas. Então, você pega lá qual é a potência da lâmpada, é 5 watts, coloca aqui, ó, 5 watts, quantidade de horas que ela funciona, vezes 3,6. Aí você acha qual que é o calor emitido. E outra coisa, motor. Se você tiver um motor ali dentro, motor de um ventilador, motor de uma empilhadeira, motor de uma esteira, qualquer coisa nesse estilo, você tem que levar em consideração. Se ele estiver dentro da câmara, a gente utiliza essa fórmula. Se ele estiver fora, a gente utiliza essa. E se ele estiver trabalhando dentro, porém dissipando calor de fora, a gente vai utilizar essa aqui. Então, isso aqui é a mais tradicional, ó, potência do motor. Isso aqui é o número de horas que ele está funcionando. Isso aqui é a nossa transformação para 24 horas. E isso aqui, ó, é a eficiência do motor. Eficiência do motor a gente pega ou do rendimento próprio do motor, se o fabricante te der, ou se você não tiver isso, a gente vem aqui de acordo com a potência do motor. Quanto mais alta a potência do motor, maior a eficiência que a gente vai utilizar. Beleza. Outra coisa é só que a gente faz o cálculo para 24 horas de funcionamento. Só que a gente tem que levar em consideração que a gente tem aquele sistema de liga e desliga para que não aconteça o congelamento das minhas linhas, não aconteça o congelamento de evaporador, de condensador, de nada disso. E, a partir disso, a gente define aqui, ó, que a gente faz um cálculo para 20 horas diárias. Porque dessas 24 horas que tem um dia, 4 horas o seu refrigerador vai estar desligado para que não ocorra o congelamento da umidade que está de fora. O que a gente faz, então, para calcular isso tudo? Somo todos aqueles Qs e a gente divide isso por 24 horas, que é o número de horas, e acha quilojoules por hora. Depois disso, acha em quilojoule por segundo é quilowatt. Quilowatt é a potência que você precisa, é a carga térmica que você necessita para aquele seu sistema. Então, a gente faz todo esse projeto aí para chegar lá no final da conta e falar assim, eu achei que eu preciso de 16.000 BTU, é outra unidade de potência. Então, quer dizer que você vai pegar um ar-condicionado de 18.000 BTU ou 17.000 BTU para você ter uma segurança. Então, esse é o dimensionamento. A gente calcula todas as cargas térmicas ali que estão envolvidas para, no final, a gente chegar num valor total e, com esse valor total, definir qual que vai ser o equipamento que a gente vai projetar ou instalar ali dentro. Aqui são as cargas térmicas de alguns refrigeradores comerciais, né? A capacidade fica 60 a 600 litros, né? A potência frigorífica, mais ou menos 0,2 toneladas de refrigeração por metro cúbico. A potência vai ser 0,5 cavalos por metro cúbico. Aqui a gente tem alguns tipos. Quando ele é para bebida, então a temperatura tem que ficar de 10 a 15. Isso aqui é para refrigerante. Para carne não empacotada, de menos 2 a 3. A potência por metro aqui, tudo isso aqui a gente tem para alguns tipos de refrigeradores comerciais. Na aula que vem, a gente faz esse exemplo aqui para calcular
todas as cargas térmicas e ficar com isso na cabeça para a gente fazer o trabalho. Deixa eu ver o que vocês falaram agora. Então, tem que ser considerado de acordo com o tempo, né? Por exemplo, se você vai, seja 2 minutos no dia, é um negócio que você pode desconsiderar. Mas, por exemplo, 2 minutos vezes 15, você já tem meia hora. Então, você vai lá e coloca 0,5 naquele cálculo lá para considerar. É sempre assim, né? Tem que ter pelo menos um pouquinho para considerar. 2 minutos, não, claro que você não vai levar em conta, mas tem que fazer uma média ali. Se for relevante, tem que pôr em consideração. E aí, pessoal, dúvidas? Depende que coisa que você está querendo falar, né? 3 segundos ali já dá uma entrada de ar. Aí você tem que levar em consideração que tem a infiltração também. Porque se você fala que é só 2 minutos, mas é 2 minutos de uma pessoa ali entrando, e tem também a, a infiltração do ar mesmo que acontece ali. Essa peça não é manuscrita, não, já que eu passei para vocês hoje. Eu passei um artigo da pessoa calculando uma câmara frigorífica para maçãs, então é um caso muito interessante para vocês na parte profissional, né? Se algum dia vocês trabalharem com sistema de refrigeração assim, vocês vão ver como é que foi feito o dimensionamento. Então, pedi para vocês fazerem um passo a passo de como que é calculado a partir daquele artigo. Depois a gente compara com o nosso método aqui e vê o que é semelhante e o que é diferente. E pode ser no computador. E em dupla também, se vocês quiserem. Acho que era isso. Vou encerrar a gravação aqui. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem falar.